galera, aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal a parte 3 da prova de matemática Enem 2018, caderno cinza 6, com as questões 154 até 162. Então vem comigo, fica esperto, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos para as questões, galera. Beleza! Então, dando continuidade à correção de mais 9 questões da prova de matemática Enem 2018, caderno 6 cinza, nós vamos trabalhar nesse vídeo com as questões 154 até 162, beleza? Então, vamos para o enunciado das questões. Show! Questão 154. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias no tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. Então, a dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro. Então, inicialmente, o tabuleiro ele é n por n, né? Então, ele é quadrado. A dimensãozinha dele, né? Considere o seguinte, se escolhermos uma posição, para a primeira, peça, o que é que vai acontecer? Vão existir 2n menos 2 casas na zona de combate, tá? E com isso, nós vamos ter o seguinte: a probabilidade da segunda peça estar sobre a zona de combate vai ser o quê? 2n menos 2 sobre n ao quadrado menos 1. Tá? Então, isso aqui, se eu colocar o 2 em evidência, fica n menos 1, 2 que multiplica n menos 1, sobre n menos 1 vezes n mais 1. Posso cancelar, então eu vou ter 2 sobre n mais 1. E isso aí tem que ser o quê? Menor que 1/5. Tá bom? Então, 2 sobre n mais 1 menos 1/5 é menor que 0. E aí, se eu tirar o MMC, eu vou ter aqui 5 vezes n mais 1. Então, faz o didimumu, esse produto dividido por n mais 1 vai ficar o 5 vezes 2, 10, menos esse produto dividido por 5 dá n mais 1. Então, menos n menos 1. Então, aqui vai ficar 9
menos N sobre 5, N mais 1. Então, o que é que acontece? Como o N ele é maior ou igual a 2, nós vamos constatar o quê? Ó? Que 9 menos N é menor do que 0. Ou seja, 9 é menor do que N. Então, o N tem que ser maior do que 9. Portanto, o tabuleiro vai ser 10 por 10. Ó. Item D. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Questão 155, ele diz assim, ó. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura, ó, 20 centímetros, 20%. A figura representa um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ter... Então, vamos considerar o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, um certo H, e aqui, ó, 8. Só que nós vamos ter o quê, ó? Que H sobre 8 tem que ser o quê? 20%. Então, o H vai ficar 160%, tá? Que, por sua vez, é igual a 1,6 metros. Ou seja, 160 centímetros, tá? Portanto, o que é que acontece? O nível da base da garagem deve ser elevado em 40 centímetros para completar os 200, tá? Ó. Para completar 200 centímetros, que por sua vez é 2 metros, ó, do nível da rua. Então, nós vamos ter aí como opção o item A. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão 156, ele diz assim, ó. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo e continuando com o primeiro, segundo, terceiro, até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, ó, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, ó, a partir de onde entrou a criança,
O elevador, ó, subiu 7 andares. Então vamos supor que a criança entrou no andar que eu vou chamar de X. Então, ele entrou no andar X, subiu 7, então mais 7, desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar. Então, fazendo essas operações, nós vamos ter o seguinte, ó. Então, X, aqui vai ficar, vou pegar logo os positivos, ó, mais 16, que é 9 mais 7, menos 10 com menos 13, menos 23, com menos 4, menos 27. Tudo isso igual a 5. Então, X é igual a 5 mais 27, menos 16. Portanto, ó, 32 menos 16 dá 16. Então, o garoto entrou no 16º andar. 16º. Depois foi no 23º. Depois parou no 13º. Desceu 13, foi para o térreo. Depois foi para o 9º, ó, porque aumentou 9. E depois parou no 5º. Então, de acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o 23º, ó. Ou seja, C de casa. Muito bem. Vamos para a próxima. Questão 157, ela diz o seguinte, ó. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes diferentes cores para serem escolhidos aquelas que serão expostas. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é, beleza, então quando ele fala que a posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante, então é porque se trata de um problema de combinação, porque a ordem de colocar os carros não importa. Então, inicialmente, eu vou ter uma combinação de 4, né, ó, escolhe 2, e vou ter, ó, uma combinação de 6 e escolhe 2. Então, de antemão, eu já vou descartar aqui, ó, o A, o C, ó, que envolve arranjo, e também o B, ó, porque aí eu tenho esse produto. Então, minha decisão, de fato, vai estar entre o C e o E. Agora, veja o seguinte. Se nós vamos ter aqui, ó, na entrada, como ele fala, ó,
2 estandes, um na entrada e outro na região central. Então, eu posso ter duas possibilidades na entrada e posso ter também duas possibilidades no salão. Porque eu posso ter o quê? Ó? Ter a permutação dos dois carros compactos nos dois estantes, perfeito? Ó. Permutação dos dois compactos nos dois estantes e posso ter também a permutação das duas caminhonetes. Nos dois estantes, ó. Então, o item que nós vamos marcar é justamente o C, ó. Tranquilo? Tá? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. Questão 158, olha só. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos 20%, 10%, 30%, 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam saber uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, ó, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Então, nós vamos ter o seguinte: a média ponderada, ou seja, 46 vezes 20%, 0,2, mais 60 vezes 10%, 0,1, mais 50 vezes 30%, 0,3, e mais um certo X vezes 40%, 0,4. Tudo dividido, ó, pelo somatório, né, ó, que vai dar 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4. Pronto. Então, 60, aqui vai ficar 9,2, ó, mais 6, mais 15, mais 0,4x. Tudo sobre 1. Então, 60 é igual a quanto, ó? Diz 15 mais 6 dá 21, 21 com 9, 30,2, mais 0,4x. Então, 60 menos 30,2 é igual a 0,4x. Então, isso aqui vai ficar 29,8 igual a 0,4x. Então, x é igual a 29,8 dividido por 0,4. Que aí eu vou ter um total de quanto? 74,8
0,5. Ou seja, item C, ó. Tá? Beleza. Então vamos para a próxima questão, ó. 159, ele diz o seguinte: o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Tá? E aí ele diz o seguinte: para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, ó. Fácil, médio e difícil. E escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas, ó, ou seja, 20 perguntas, aí o que que ele diz? De diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Então, ó, 25% das 20, ó. Então aqui vai ficar 5 fácil. 5 fácil. E 75%, ó, querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então agora eu vou pegar, ó, 75% de 20. Então 15, ó. Certo? Então, com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Então, nós vamos fazer o seguinte. 15 vai ser o quê, ó? 25% do total. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê, ó? Se dividir aqui por 25 dá 1/4. Então, o T é 60. Então, nós temos aí 60, né? Então, se eu diminuir 60 de 20, fica 40. Então, é porque foram acrescentadas 40 questões a mais, né? Para poder chegar no nível de 75%. Então, aqui nós podemos concluir, né, ó, 5 fáceis, né? Tudo bem? Então, vamos só... que se fosse só uma, seria fácil, mas como são 5, aí vai plural, né? Muito bem. Então, beleza. Então, aí nós concluímos a questão 159. Vamos para a próxima. Questão 160. Veja bem. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional, ó, à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F é igual a K vezes m sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, ó, M, R, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio
de sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação, ó. Então, inicialmente, se a gente observar aqui, ó, a massa de A, ela está sendo igual à massa de C, que por sua vez, ó, é menor que a massa de B. E com relação ao raio, o raio de A, ele é igual ao raio de B, que é menor que o raio de C, ó. Então, nós temos isso aqui inicialmente. Então, F de A vai ser K vezes M de A sobre R de A ao quadrado. F de B vai ser K vezes M de B sobre R de B ao quadrado. E F de C vai ser K M de C sobre R de C ao quadrado. Então, eu vou ver a relação entre o F de A e o F de B. Então, eu vou dividir o F de A pelo F de B. Então, vai ficar, ó, KMA sobre RA ao quadrado dividido por KMB sobre R de B ao quadrado. Ó. Isso é igual a quem, ó? Como R de A é igual a R de B, automaticamente eu posso cancelar aqui, ó, os denominadores, ó, e cortar o K. Então, a razão vai ficar MA sobre M de B, tá certo? Como a massa de A é menor que a massa de B, ó, como MA é menor que M de B, significa que F de B é maior que o F de A, tá bom? Agora eu vou analisar o A em relação ao C. Fazer o mesmo critério, ó. K, MA sobre RA ao quadrado, K, MC sobre RC ao quadrado. Beleza? Pronto. O que é que vai acontecer aqui, ó? Como a massa de A é igual à massa de C, então a gente vai cancelar, ó, vamos lá, primeiro multiplicado pelo inverso do segundo, ó. Então aqui vai ficar K, pronto, ó, corto o K com K, a massa com a massa, e aí eu vou ter, ó, RC ao quadrado sobre RA ao quadrado. Raio de A ao quadrado. Mas só que o raio de A é menor que o raio de C. Tá, ó. O raio de A, vou fazer aqui nessa parte de cima, ó. Raio de A é menor que o raio de C. Então, a força de A é maior que a força de C. Tá bom? Conclusão que eu tiro, ó. Se a força de B é maior que a força de A e a força de A é maior que a força de C, então a força de A é maior que a força de C, que por sua vez é menor que a força de B. Ou seja, nós vamos marcar o item E. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Questão 161, ele diz assim:
Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ouríveres possui 10 gramas de prata 925. Ó. 10 gramas de prata 925. E deseja obter, ó, deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Então, veja bem, ó. Então, com relação aqui, ó, prata 925, nós vamos ter o quê, ó? 10 vezes 925 sobre 1000. Isso vai me dar, ó, 925 sobre 100 dá 9,25 gramas. E com relação ao cobre, nós vamos ter o seguinte, ó, 0,75, que é o que falta para completar as 10 gramas, né? Agora, como ele deseja obter 40 gramas de prata 950, aí nós vamos ter o seguinte agora, ó, prata, nós vamos ter, ó, 40 vezes 950 sobre 1000. Então, isso aqui vai me dar, ó, posso cortar 0 com 0, esse 0 com 0. 4 vezes 95 dá 380 sobre 10, 38 gramas, ó. Então, o cobre, 2 gramas, que é o que falta para completar os 40, né? Porque eu tenho 38 gramas de prata pura. E aí eu vou ter 2 gramas de cobre. Então, o que é que eu faço agora, ó? Com relação à prata, eu vou subtrair, ó, 38 menos 9,25, ó. Então, vai ficar 28,75. E com relação ao cobre, ó, eu vou pegar 2 menos 0,75 e vou ter 1,25 gramas. Então, com isso, eu vou marcar o item B de bola, ó. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Beleza. Questão 162. Então, ele diz assim, ó. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura. Então, máquina 1, 35 segundos, 5 pessoas. Máquina 2, 25 segundos, 6 pessoas. Máquina 3, 22 segundos, 7 pessoas.
Máquina 4, 40 segundos, 4 pessoas. Máquina 5, 20 segundos, 8 pessoas. Então, um passageiro ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina A. Então, com relação à máquina 1, o que é que vai acontecer? O tempo que vai ser gasto, ó, eu vou pegar 35 e multiplicar pela quantidade de pessoas, né? Ó. Então, isso aqui vai dar quanto? 175 segundos, ó. Já com relação à máquina 2, nós vamos ter aqui, ó, 25 segundos, ó, vezes 6. Então, 25 vezes 6 dá 150 segundos. Já com relação à máquina 3, nós temos 22 vezes 7, que vai dar 154 segundos. Na máquina 4, nós temos 40 vezes 4, que dá 160 segundos. E na máquina 5, nós vamos ter aqui, ó, 20 vezes 8, 160 segundos. Então, ele quer saber o menor tempo possível. Vai acontecer na máquina 2. Beleza? Então, com isso, chegamos ao final de mais um vídeo, tá? Espero que você curta, comente, compartilhe com os amigos. E claro, você que ainda não está inscrito no canal, aproveita o momento, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente! Sucesso total!